Os riscos e perigos a que estamos sujeitos no trânsito estão relacionados com riscos e perigos. No trânsito tem relação com o quê? Vamos ver. Os veículos, condutores, as vias de trânsito, o ambiente e o comportamento das pessoas. A gente precisa analisar, né? Porque são tantos itens aqui dentro dessa alternativa A que será que todos eles oferecem risco? Vamos ver. Veículos. São riscos que a gente pode encontrar aí no trânsito? Sim. Veículos em mau estado de conservação, veículos irregulares, com certeza. E condutores também, isso inclusive é o que mais acontece, né? Condutores oferecendo risco aí para outros usuários do trânsito. As vias de trânsito rápido também. Tem muita via em péssimo estado de conservação, o negócio não está legal não. O ambiente, sim, quando fala ambiente envolve aí chuva, calor, frio e vai. Comportamento das pessoas, quando fala pessoas aqui, eu entendo que seja demais usuários do trânsito, né? Porque condutores já foi falado aqui. Então aqui entra pedestres, ciclistas e outros usuários. Sim, todos eles são elementos que vão, de alguma forma, em algum momento, oferecer aqui riscos no trânsito, sim. Então essa alternativa A pode ser ela a resposta. Alternativa B, os lotes lindeiros ao longo das vias. Lotes lindeiros são áreas encontradas às margens das vias. Um lote mesmo, uma área, um estacionamento, um posto de combustível, qualquer coisa. Isso oferece risco ao trânsito? Olha, a não ser um caso extremamente excepcional. Teria que ter um caso bem específico, bem desenhado aqui para a gente ver e entender que sim. Mas, de um modo geral, eu entendo que não. Lotes lindeiros não vão oferecer riscos ao trânsito, não. As edificações nas áreas urbanas, do mesmo modo que os lotes lindeiros são coisas estáticas, estão ali paradas, né? Não têm uma relação direta com o perigo ou risco ao trânsito, as edificações também não têm. Letra C, fora. A sinalização das vias, olha, a sinalização das vias, elas estão ali até para fazer com que os riscos diminuam. Se de alguma forma essa sinalização estiver errada, incorreta, ao ponto de oferecer um risco, é porque ela foi colocada totalmente de forma indevida. Então, o que a gente tem como regra geral é que a sinalização não está ali para oferecer risco, ok? Pode acontecer, mas não é o padrão. Então, eu diria aqui que a letra D está fora. Letra A mesmo é a resposta. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Todo cidadão tem o direito de fiscalizar o trânsito do bairro em que mora? Não, cidadão não fiscaliza o trânsito. Está fora. Letra A, eliminada. Letra B, solicitar aos órgãos e entidades do SNT. O que é SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Denatran, Detran, órgãos municipais, executivos e rodoviários, DR, DENIT e aí vai. Então, o cidadão pode solicitar a esses órgãos sinalização, fiscalização, implantação de equipamentos de segurança. Aí um redutor de velocidade, uma fiscalização eletrônica de velocidade, uma fiscalização de avanço de sinal ou semáforo, se no trecho ali acontece muitos avanços de sinal, isso está colocando em risco os usuários ali. Então o cidadão tem sim o direito de solicitar, ele tem o direito, não é o dever de solicitar. E os órgãos, né, o órgão que for solicitado vai analisar ali a viabilidade do atendimento a essa solicitação e, sendo possível, ele vai então atender. Pode ser a letra B, tá? A resposta, vamos deixar aqui. Letra C. Todo cidadão tem o direito de colocar obstáculos na rua em que mora? Como assim? Com qual finalidade? É muito comum a gente ver colocando cavaletes, cones, caixas de papelão, lata na frente da casa para evitar que a pessoa imobilize o veículo ali. Tem gente indignada, tem uns que já se acham dono da rua mesmo, né? Ele acha que em frente à casa dele só ele pode estacionar, vai lá e coloca o obstáculo. Tá errado, isso é infração de trânsito, tá? Mas tem aqueles que indignados, porque constantemente eles querem entrar na garagem deles e chega lá tem um veículo estacionado em frente à garagem. O que ele faz? Coloca um cavalete, coloca uma lata, um obstáculo qualquer para evitar que a pessoa estacione ali. Também tá errado. E também é infração de trânsito para o proprietário do imóvel ou para quem obstaculizou a via ali. Por que ele não pode colocar? Porque em frente à garagem não pode estacionar, mas em frente à garagem alguém pode imobilizar rapidamente, fazer uma parada para embarcar, desembarcar alguém ou coisa dessa natureza, desde que não seja estacionar em frente à garagem. Então, mesmo não podendo estacionar, não dá o direito ao dono do imóvel, ao dono da garagem, chegar lá e obstaculizar, criar obstáculo na via. Isso é infração e pode dar problema. Então, que a alternativa C está fora, lógico, e a alternativa D diz que todas as alternativas estão corretas. Não, não estão corretas,
D está fora, a resposta é B mesmo. Quando o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente ou sem valor? Bom, o auto de infração é aquele documento que o agente fiscalizador preenche no ato do cometimento da infração. Ele viu lá o camarada avançando no sinal vermelho, estacionou em local proibido. O que ele fez? Ele foi lá e lavrou, preencheu o auto de infração. Chama-se AIT, que é auto de infração de trânsito. Aqui a questão está querendo saber quando é que esse auto de infração vai ser arquivado. Olha, o agente lavra esse auto de infração, preenche e manda para a autoridade de trânsito analisar a consistência. E ali ele pode arquivar, se o auto for inconsistente. E tem um outro caso também que pode levar ao arquivamento, que é quando a notificação dessa autuação não for emitida para o infrator, para o proprietário do veículo, dentro do prazo de 30 dias. Quem é que faz essa notificação? A autoridade. Então vejam bem, nós temos ali o agente fiscalizador que lavrou o auto de infração e mandou para a autoridade. A autoridade analisou, ela tem 30 dias para expedir essa notificação, esse aviso do auto de infração para o proprietário do veículo. Então, com base nessas informações, eu acho que a gente já consegue responder aqui. Quando assim entendeu o agente de trânsito? Não é quando o agente, principalmente o agente. Se fosse a autoridade, ainda ia, né? Então, aqui está fora. Quando o infrator for menor de 18 anos, absolutamente nada a ver. Quando a autuação for irregular, autuou de forma irregular. Ou se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação. É isso aí. Então, a gente preencheu a autuação, mandou para a autoridade. Só que a autoridade foi analisar a consistência daquele auto e viu que ele é irregular. Então, o que ele fez? Arquivou. Esse é um caso irregular. E qual que é o outro caso? São os 30 dias. Dentro de 30 dias, ele não emitiu, a autoridade de trânsito não emitiu, não expediu a notificação para o endereço do proprietário. Aí, ele pode ser arquivado. Certamente essa resposta pode não ser arquivado. Certamente essa resposta, deixa ele aqui marcadinho. E a alternativa D, quando a notificação for devolvida por desatualização de endereço. Vejam que aqui já é a notificação. A autoridade de trânsito recebeu o auto de infração do agente e quis notificar o proprietário do veículo. Está mandando a notificação para o seu endereço. Só que o endereço está desatualizado, foi devolvida a notificação. Nesse caso, a autuação vai ser arquivada, cancelada? Absolutamente não. Endereço desatualizado, o problema é do proprietário do veículo. Ele que vai ficar sem saber que foi autuado, não vai perder ali, né, os prazos para fazer sua defesa e recurso e no final vai ser penalizado. Então a alternativa D está fora, a resposta é C. Auto de infração é arquivado em dois casos. Quando a autuação foi irregular, inconsistente, ou se no prazo de 30 dias a autoridade de trânsito não expedia a notificação por endereço do proprietário do veículo. O candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor terá licença de aprendizagem, que é a LADV, né? Licença de aprendizagem de direção veicular, é o documento emitido para o candidato treinar as aulas de prática de direção. E aqui ainda fala instrutor, gente, é um instrutor mesmo, tá? Que tem a formação e credenciamento junto ao Detran, não é qualquer um que chegar e falar, vamos lá que você é um instrutor, não. Não é assim não. Então beleza, o candidato estava encontrado dirigindo sem a companhia desse instrutor, estava com o irmão, com o pai, com o namorado, ou sozinho. O que vai acontecer com a licença de aprendizagem dele? Ela vai ser suspensa por 6 meses, ela vai ser cassada por 24 meses, ela vai ser apreendida por 6 meses, ela vai ser apreendida por tempo indeterminado. Olha, quem faz o cursinho com a gente sabe que com a licença acontece alguma coisa por 6 meses. Isso aí o pessoal guarda com facilidade. Agora ficam em dúvida se é suspensa, se é apreendida, se é cassada. Então eu vou dar uma dica aqui, um macetinho para vocês que a gente passa lá no curso, eu vou passar aqui também. 6 meses começa com qual letra? Letra S. Então é justamente a punição que começar com a letra S é que vai ser aplicada na licença de aprendizagem. Suspensa por 6 meses. Essa é a resposta. Por 24 meses não é, nem é cassada, nem é 24 meses. Aqui seria 6 meses, mas não é apreendida, tá? É suspensa, já disse lá. E aqui diz que é apreendido por tempo indeterminado, também não é. Você guardou que são 6 meses, é a punição que vai acontecer com a sua licença de aprendizagem. 6 meses começa com S, relaciona aqui com S do suspenso, chega na hora da prova, você não vai esquecer e vai acertar com certeza. A placa R1 sinaliza. Esse código aqui não precisa guardar, tá? Isso aqui não precisa decorar, já era inclusive para eles pararem de colocar esses códigos aqui, porque sempre vai vir a placa aqui do lado para você ver. Então, placa R1 é essa placa aqui, ó. Você vai visualizar ela e vai responder as alternativas. A placa R1 sinaliza o quê? Ela é uma parada obrigatória? Olha, está escrito pare aqui, né? É uma parada
obrigatória. Placa de regulamentação, que ela é uma placa de regulamentação, obriga alguma coisa? Sim, as placas de regulamentação são placas impositivas. Elas obrigam, ou proíbem, ou restringem. Então pode ser essa alternativa A. A letra B, parada obrigatória à frente. Não, até existe essa placa. Só que ela é no formato quadrado, fundo amarelo, escrito pare, que é o pare de advertência. Ele não está te obrigando a parar imediatamente, está te alertando que à frente existe uma parada. Então seria outra placa, né? Nesse caso seria essa placa aqui. Não é o que a questão está pedindo, não. A letra C, parada antes de engatar a primeira marcha, nenhuma relação. Para de primeira, de segunda, a marcha que você quiser, não tem nenhuma regulamentação nesse sentido. Nenhuma das alternativas? Não. Tem uma resposta aqui, que é a letra A, nós já chegamos nela. A sinalização de saliência ou lombada é do tipo... Olha, você já viu? A gente chama de quebra-mola, né? Tem aquele negocinho assim, ó. E ela vem dentro de uma placa de... Como é que é o formato da placa? Placa de advertência. Aqui ficou parecendo a bandeira do Brasil, né? Mas não é não, tá, gente? Isso aqui é um quebra-molinha. A galera conhece popularmente como quebra-mola. O nome mesmo é saliência ou lombada, uma ondulação transversal. E ela é encontrada dentro de placas de advertência, tá? Então, a sinalização saliência lombada é do tipo regulamentação? Não. Condição precária? Não. Condição de regulamentação? Não. Advertência? Essa é a resposta. Respirar profundamente algumas vezes, observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos e confortar os ocupantes do seu veículo são providências que devem ser tomadas para manter-se respirando? De certa forma, sim, né? O respirar algumas vezes, tudo bem. Mas, cadê aqui, ó? Observar o seu próprio corpo em busca de ferimentos, confortar os ocupantes do seu veículo. Acho que não tem relação nenhuma com manter-se respirando, né? Não gostei não, vou deixar essa aqui de fora por enquanto. Saber o que aconteceu, olha, respirar profundamente e confortar os ocupantes do veículo, não tem relação com saber o que aconteceu, também não. Redobrar a calma, olha, vai aumentar a calma? Eu acredito que sim, respira. Tente observar ali se você está ferido, se é alguma coisa. Conforte os ocupantes do seu veículo. Isso aumenta a calma? Sim. Mas redobrar? Dobrar já seria o dobro, né? Redobrar o quádruplo. Então, não entendi muito bem esse termo aqui. Não achei muito bacana essa alternativa, não. Vamos ver a D. Manter-se vivo? Olha, também. Assim como manter-se respirando, manter-se vivo é algo que pode ser conseguido aqui, ó, observando o seu próprio corpo em busca de ferimento. Mas confortar ocupantes do veículo é requisito para você manter-se vivo? Absolutamente não. A menos ruim aqui, vamos dizer assim, é a alternativa C, a gente fica com ela. São peças fixas do motor, exceto. Presta atenção que aqui está pedindo a fixa. Porém, tem um exceto. Esse termo exceto já era para ter sido extinto das provas do Detran há muito tempo. Além de ser um termo não tão popular, na maioria das vezes ele é incompreensível por muitas pessoas que não têm uma certa escolaridade. Para uma prova que não exige escolaridade nenhuma, eu acho que o Detran peca em usar esse tipo de termo que acaba avaliando mais a interpretação do que o conhecimento na legislação. Mas enfim, vou dar um macetinho para você aqui. Sempre que tiver o exceto, você vai inverter o sentido da pergunta. Você vai riscar o exceto e vai inverter o sentido da pergunta. De que maneira? Tem não na pergunta? Olha, são peças fixas do motor. Não tem o termo, a palavra não. Então o que você vai fazer? Você vai riscar o exceto e colocar o não antes da pergunta. Se tivesse não, você ia riscar o exceto e ia riscar o não, porque isso inverte o sentido da pergunta. Pegou o macetinho? Então risca o exceto, esquece ele e acrescenta um não antes. Agora a gente consegue ler e responder. Quer ver? Ó? Não são peças fixas do motor. Então a pergunta quer saber qual que não é a peça fixa. O bloco do motor é uma peça fixa? Sim. Então não é essa a resposta. Os cilindros são peças fixas? Sim, ficam dentro do bloco. O cabeçote é uma peça fixa? Sim. E a biela é uma peça fixa? Não, a biela é uma peça móvel. Então essa é a resposta. A pergunta quer saber qual que não é peça fixa? É a biela, é uma peça móvel que se desloca dentro dos cilindros, lá dentro do bloco do motor. A erosão indiretamente pode ser causada pelo trânsito como perguntinha bem mal elaborada e muito pouco relacionada a trânsito, né? Erosão são aquelas cavidades que tem na terra, né, no solo, em razão de água, muita água, passou-lhe chuva. Em determinados lugares a gente vê ali que a chuva é escoada, né, todo por um determinado ponto,
e causa ali erosão, aquelas rachaduras de água mesmo, aquelas cavidades na terra. Aqui diz que ela é causada pelo trânsito, mas diz também que isso acontece indiretamente. Então, quer dizer, não são os carros, os pedestres, os usuários do trânsito que causam isso. Se não são usuários do trânsito, a gente já consegue aqui ter uma interpretação superficial dessa pergunta muito mais elaborada. Mas vamos lá. Estradas mal planejadas podem causar erosões? Sim, porque imagina uma estrada mal planejada não vai ter um bom escoamento da água quando chover e a água vai passar por um determinado local que vai provocar essas cavidades, essas erosões no solo. Pode ser essa a resposta. Enchentes? Sim, as enchentes causam erosões. Mas qual que é a relação de enchente aqui com o trânsito? Absolutamente nenhuma. Não vejo como ser essa a resposta. Efeito estufa. Efeito estufa é o aquecimento global. Ele tem sim algumas consequências relacionadas diretamente ao trânsito, não é nem indireta, é diretamente, porque os veículos poluem, aumenta a camada de carbono ao redor do planeta, isso retém o calor que era para ser dispersado e aquilo acaba servindo assim como uma redoma que retém esse calor e provoca um superaquecimento. É o tal do efeito estufa. Qual que é a relação disso com erosão indiretamente? Nenhuma, está fora. Degelo das calotas polares? Sim, o efeito estufa provoca o degelo das calotas polares, porque aumenta o aquecimento global, consequentemente as calotas de gelo no norte e sul, eles acontecem, mas não tem relação nenhuma aqui indireta com essa erosão, nem direta nem indireta com a erosão. Então, questãozinha bem mal elaborada, tentando assim buscar de todo jeito, nós chegamos aqui à resposta alternativa A. Som alto em veículos, além de ser uma infração, pode causar problemas cardíacos. Em muitas pessoas até causa, né? Aquele vizinho que está sempre chegando de madrugada com som alto, quase mata a pessoa de ataque cardíaco ali. Mas não é não, diretamente não é não. Problemas auditivos, certamente é essa a resposta, né? Som, gente, som alto vai causar problema auditivo. Seria problemas mecânicos? Diretamente não, né? Por exemplo, um carro com um som muito alto, se ele não tiver uma bateria só para alimentar o som, o que acontece? Descarrega a bateria, se o veículo estiver desligado, porque ele não gera energia para recompor a energia que está sendo consumida da bateria, ele acaba descarregando. Então, indiretamente, acaba causando ali um problema mecânico, uma falha elétrica, mas diretamente não. Problemas circulatórios, e circulatórios aqui relacionados à pessoa, né? Também não. Alternativa B mesmo é a resposta.